Eu nunca pensei que fosse contar essa história. Durante 35 anos, guardei o que vou compartilhar agora como um segredo trancado a 7 chaves. Não porque eu quisesse, mas porque precisava. Algumas memórias são tão intensas, tão marcantes, que carregá-las em silêncio parece a única maneira de sobreviver. Mas o tempo é um senhor implacável. Estou envelhecendo e recentemente algo aconteceu que trouxe tudo de volta, como um redemoinho de lembranças. E agora sinto que preciso falar, talvez para encontrar paz, talvez para entender o que realmente aconteceu. Eu tinha pouco mais de 20 anos quando perdi meus pais. A dor era insuportável, uma ausência que parecia querer me engolir. Tentei seguir a vida, tentei manter a cabeça erguida, mas a verdade é que a depressão me rodeava como uma sombra. Um dia, sem avisar ninguém, decidi partir. Só assim eu conseguiria respirar. Deixei para trás minha casa, meus amigos, tudo que me lembrava deles. Eu precisava fugir, precisava descobrir algo maior, algo que desse sentido àquilo que parecia tão cruel e vazio. Foi assim que passei os 10 anos seguintes vagando pelo mundo. Conheci lugares que nem imaginava que existiam. Vivi histórias que dariam para escrever um livro inteiro. De cidades deslumbrantes a vilarejos perdidos no mapa, cada parada era uma tentativa de me reinventar. Eu conheci o frio cortante da Sibéria, a beleza mágica das savanas africanas e até o caos vibrante de mercados asiáticos. Foram aventuras incríveis, mas entre todas elas, uma em especial mudou a minha vida para sempre. Essa história aconteceu no Brasil, em um lugar que parece existir fora do tempo, o Alto Xingu. Quando penso nisso agora, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Sabe aquela sensação de que algo em você ficou preso no passado, como se uma parte da sua alma nunca tivesse voltado de lá? Pois é assim que me sinto. Eu estava em busca de algo diferente. Queria me desconectar do mundo urbano, mergulhar em uma cultura que me oferecesse um tipo de verdade mais simples, mais pura. E foi assim que acabei aceitando o convite de uma amiga antropóloga para visitar uma aldeia indígena chamada Curricugu. Nunca vou esquecer a sensação de chegar lá. A viagem em si foi uma jornada. Um avião pequeno que parecia desafiar as leis da gravidade, seguido por horas de caminhada pela floresta. Quando finalmente alcancei a aldeia, fiquei sem palavras. Imaginei que encontraria um punhado de cabanas e pessoas vivendo de forma rudimentar, mas o que vi era algo muito maior, muito mais impressionante. A aldeia parecia uma cidade oculta, com uma organização e uma infraestrutura que desafiavam todos os meus preconceitos. Os Cuicuro, os habitantes da aldeia, me receberam de braços abertos. Eles eram calorosos, curiosos sobre mim, assim como eu era sobre eles. Aprendi tanto durante os primeiros dias. Eles me ensinaram sobre seus rituais, suas crenças, sua relação íntima com a natureza. Eu sentia que finalmente estava encontrando a paz que tinha procurado por tanto tempo. Mas a paz não duraria, nem de perto. Os primeiros dias na aldeia foram mágicos. Tudo parecia um sonho. As cores vibrantes das pinturas corporais, os cantos hipnotizantes durante os rituais noturnos e aquela conexão quase tangível com a natureza ao redor. Eu me sentia como se tivesse viajado para outra dimensão. Um lugar onde o mundo moderno não podia me alcançar. A aldeia Curricugu era monumental, diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. A organização deles era surpreendente. As casas dispostas em círculo, o centro reservado para os rituais e uma atmosfera que misturava simplicidade e complexidade de uma maneira que parecia desafiar toda a lógica ocidental. Para eles, tudo ali tinha um propósito, uma razão para estar exatamente onde estava. Lembro-me de como ficava fascinada com a vida cotidiana. Mulheres trançando cestos com uma habilidade que me deixava hipnotizada, crianças correndo livres pela aldeia e os guerreiros sempre atentos,
cuidando da segurança e da ordem. Era uma harmonia difícil de descrever, quase como se aquela aldeia fosse um organismo vivo, pulsando em sintonia com a floresta. Uma das primeiras pessoas com quem me conectei foi Aulukuma, uma jovem da tribo. Ela tinha uma presença tranquila, quase enigmática. Apesar de não falar o português fluentemente, nos comunicávamos com gestos e algumas palavras que eu aprendia aos poucos. Aulukuma me ensinou sobre os ciclos da vida, os significados por trás de cada símbolo e até como reconhecer os sinais da floresta. Ela era paciente comigo, mas ao mesmo tempo tinha um olhar profundo, como se soubesse de algo que eu não sabia, algo que ela nunca dizia em voz alta. Durante semanas, participei de tudo o que me era permitido. Danças, refeições comunitárias, longas conversas ao redor das fogueiras. Era uma rotina tão diferente da que eu conhecia, mas de alguma forma mais verdadeira, mais humana. Eu me sentia parte de algo maior, uma conexão perdida com o mundo natural que eu nem sabia que precisava reencontrar. Mas como tudo na vida, aquele paraíso tinha seus segredos. Quando a primavera chegou, a atmosfera na aldeia começou a mudar. Era sutil no início, uma tensão no ar, como o pressentimento de uma tempestade iminente. O foco nos rituais aumentou e os rostos amigáveis se tornaram mais sérios. Eles estavam se preparando para algo. Foi então que ouvi falar do Ose Itseki. Era um lugar na floresta, distante da aldeia, cercado por histórias e advertências. Os mais velhos falavam dele com uma mistura de reverência e medo, enquanto os mais jovens pareciam evitá-lo completamente, como se até mencioná-lo pudesse trazer má sorte. Eu não entendia muito bem do que se tratava, mas Aulukuma, certa noite, decidiu me explicar. O Itseki é sagrado, não humano, perigoso, ela disse, medindo cada palavra como se elas tivessem peso. Nós damos oferendas, mantemos longe. Eu não sabia o que responder. Algo naquele tom dela me deixou inquieta. Longe do quê? Perguntei, tentando entender. Ela hesitou, os olhos escurecendo como se o próprio pensamento fosse perigoso. Entidades, espíritos maus. Você nunca vá. Aquela foi a primeira vez que senti medo desde que cheguei ali. Não era apenas o aviso dela, mas a convicção em sua voz. Algo nela me dizia que o Ose Itseki era mais do que apenas uma história para assustar crianças desobedientes. Era real, e o perigo também era. No entanto, como muitas vezes acontece, o medo também traz consigo a semente da curiosidade. E como descobriria em breve, essa curiosidade seria a minha ruína. Os dias passaram, mas o mistério do Ose Itseki ficou grudado em minha mente como uma sombra. Sempre que o assunto surgia, o clima na aldeia mudava drasticamente. Os sorrisos desapareciam, as conversas se encerravam abruptamente, e até Aulukuma, normalmente tão paciente comigo, começava a evitar minhas perguntas. Tentei ignorar, juro que tentei, mas quanto mais eu via os preparativos para os rituais, mais minha curiosidade crescia. Toda noite, grupos saíam em silêncio carregando cestos cheios de oferendas, frutas, grãos, objetos que pareciam ter valor sagrado. Eles caminhavam na direção da floresta, mas nunca deixavam pistas de para onde iam ou o que exatamente faziam lá. Havia algo nesse mistério que me inquietava profundamente. A aldeia inteira parecia regida por esse ritual. Tudo girava em torno do Ose Itseki, mas ninguém falava sobre ele além das advertências. É o coração da floresta. Uma vez ouvi um ancião sussurrar. Ele falava com outro homem, sem perceber que eu estava próxima. Se não acalmarmos o coração, ele devora a todos. Essa frase ficou ecoando em minha cabeça. Que tipo de lugar exigia oferendas para ser apaziguado? E o que exatamente habitava aquele coração? Uma noite, enquanto observava a movimentação da aldeia, decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Eu sabia que era proibido, sabia que era um desrespeito à confiança que os Koikuru haviam depositado em mim, mas a curiosidade me consumia.
Esperei até que o grupo que levava as oferendas partisse novamente. Mantive uma distância segura, usando a escuridão da floresta como minha aliada. A caminhada parecia interminável, com os sons da mata ficando cada vez mais intensos, o farfalhar das folhas, os guinchos dos animais noturnos, o vento sussurrando entre as árvores. Era como se a floresta estivesse viva, respirando ao meu redor. Finalmente eles pararam. Eu me escondi atrás de uma árvore e observei enquanto o grupo colocava os cestos em um círculo ao redor de uma abertura no chão. Não era uma simples clareira. Era uma caverna colossal, a entrada escancarada como a boca de um gigante adormecido. O ar ali era diferente, pesado, quase sólido. Havia um som constante, baixo, como um murmúrio vindo das profundezas. Enquanto os Kwikuru colocavam as oferendas com cuidado e começavam a entoar cânticos, algo mudou. Um vento repentino passou pela floresta, mas não era natural. Ele parecia ter vontade própria, girando ao redor da clareira como um redemoinho invisível. O som vindo da caverna ficou mais alto, transformando-se em algo que parecia humano. Não era um som único, mas uma mistura de gemidos, gritos e um ruído que lembrava chocalhos, como se centenas de vozes estivessem presas ali dentro, lutando para escapar. Meu coração disparou. Eu devia ter voltado, devia ter fugido naquele instante, mas não consegui. Então a temperatura despencou. A clareira foi tomada por um frio sobrenatural e eu senti uma presença. Não era algo que eu via, mas algo que eu sabia. Como se uma entidade gigantesca estivesse saindo das sombras, me encarando diretamente, apesar de eu ainda estar escondida. De repente, tudo parou. O grupo de Kwikuru ficou em silêncio e uma forma começou a emergir da caverna. E foi ali que eu entendi o que Aulukuma havia tentado me avisar. Eu nunca deveria ter vindo. A forma que emergiu da caverna era impossível de descrever com palavras humanas. Era como se o próprio conceito de criatura tivesse sido distorcido, quebrado e remontado de maneira errada. Meus olhos ardiam só de tentar compreendê-la. Ela não devesse existir nesse mundo. Os olhos foram a primeira coisa que me marcaram. 2 orbes vermelhos, brilhando como brasas acesas, fixos em tudo e em nada ao mesmo tempo. A luz deles parecia perfurar minha alma, revelando segredos que nem eu sabia que guardava. O corpo não era bem um corpo. Uma massa disforme de carne e sombras que parecia se contorcer e mudar de forma a cada instante. Braços longos e grotescos se estendiam além do que deveria ser possível, terminando em mãos enormes, com dedos finos que pareciam lâminas. Havia uma aura ao redor daquela coisa, um peso opressivo, como se eu estivesse tentando respirar debaixo d'água. Eu não conseguia me mover, não conseguia sequer piscar. Então vieram os sons. Gritos e gemidos, como se centenas de vozes humanas estivessem sendo esmagadas ao mesmo tempo. Cada nota era um golpe direto na minha mente, como se aquilo estivesse tentando me enlouquecer. Eu senti lágrimas quentes descendo pelo meu rosto e percebi que meu nariz e ouvidos também estavam sangrando. Tentei tapar os ouvidos, mas não adiantava. O som não vinha de fora, vinha de dentro da minha cabeça. O grupo de Kwikuru, antes calmo e em oração, agora parecia tomado pelo pânico. Alguns caíram de joelhos, outros gritaram palavras em sua língua, mas ninguém fugiu. Eles estavam presos ali, como eu, paralisados pela presença daquela entidade. E então, ela me viu. Não sei como, mas soube que ela sabia da minha presença. Talvez fosse o cheiro do meu medo ou o som irregular da minha respiração. Aquele olhar vermelho brilhou ainda mais intensamente e um som gutural, quase como um rosnado, saiu daquela coisa. Foi nesse momento que percebi que eu ia morrer. Minha visão começou a falhar, tomada por flashes de imagens horríveis. Rostos que eu nunca havia visto me encaravam com expressões de puro desespero. Um redemoinho de estática invadiu minha mente, acompanhado por memórias que não eram minhas.
Pessoas gritando, chorando, pedindo ajuda. A entidade estava me mostrando algo ou me destruindo. Não sei como ainda estava consciente quando ouvi uma voz familiar ao longe. Aulukuma, era ela, gritando meu nome. Senti uma onda de calor atravessar meu corpo, como um raio rompendo a escuridão. Aulukuma apareceu na clareira coberta de marcas vermelhas, sangue. O rosto dela era uma máscara de determinação, mas havia medo em seus olhos. Ela se posicionou entre mim e a entidade, gritando palavras na língua Kuikuro que eu não entendia. No entanto, o significado era claro. Ela estava me protegendo. A entidade hesitou, como se Aulukuma tivesse criado uma barreira invisível. Foi minha chance de fugir, mas eu não conseguia me mover. Então ela se virou para mim e gritou desta vez em português. Corre! Sua voz me arrancou do transe. Com as pernas trêmulas, tropecei para longe. O som horrível da entidade ainda ecoando em meus ouvidos. Tudo parecia um borrão enquanto eu corria pela floresta, guiada apenas pelo instinto e pelo puro pânico. O último som que ouvi antes de desmaiar foi um grito que só poderia ter vindo de Aulukuma. Um grito que ecoaria em meus pesadelos pelo resto da minha vida. Quando recuperei a consciência, estava na aldeia. A primeira coisa que senti foi o cheiro de ervas queimando, uma fumaça espessa que enchia o ambiente. Meu corpo inteiro doía, como se eu tivesse corrido por dias sem descanso. As vozes ao meu redor eram abafadas, distantes, mas logo uma me chamou a atenção. Era o pajé. Ele estava sentado ao meu lado, murmurando palavras em Kuikuro, enquanto passava algo úmido em minha testa. Meus olhos se abriram lentamente, e a primeira coisa que perguntei foi: Aulukuma, onde ela está? O rosto dele endureceu e ele desviou o olhar. Não precisei de uma resposta verbal para entender o que havia acontecido. Uma onda de desespero me atingiu e as lágrimas começaram a cair antes mesmo que eu pudesse conter. Ela foi para o Osé Itseke, ele disse, após um longo silêncio. Por sua culpa. Essas palavras foram como uma faca cravada no meu peito. Eu sabia que era verdade. Fui avisada. Fui instruída. E mesmo assim ignorei tudo por pura curiosidade. Ela está viva? Perguntei, a voz saindo como um sussurro. O pajé não respondeu imediatamente. Ele continuou murmurando suas orações até que finalmente parou e me encarou com uma expressão pesada. Aulukuma não está mais conosco, disse ele. Você deve aceitar isso. E mais importante, deve esquecer tudo o que viu. Se você falar sobre o Osé Itseke, a entidade virá atrás de você. Ela nunca esquece. A aldeia inteira parecia ter se afastado de mim. Os olhares calorosos e amigáveis haviam desaparecido, substituídos por expressões de reprovação e medo. Eu era uma intrusa que trouxera tragédia para um lugar sagrado. Na manhã seguinte, fui informada de que seria levada embora. Não havia discussão, nenhuma chance de pedir desculpas ou tentar remediar o que havia feito. 2 homens da aldeia me escoltaram até o caminho de volta, em silêncio. Quando finalmente deixei aquele lugar, uma sensação de vazio tomou conta de mim. Aulukuma havia me salvado. Ela arriscara, não, entregara, sua vida por mim. E agora ela estava perdida, enquanto eu continuava viva, carregando a culpa como uma segunda pele. Na última noite, antes de partir, enquanto dormia em uma cabana improvisada no meio da floresta, tive um sonho. Ou pelo menos acho que foi um sonho. Vi Aulukuma, de pé na clareira, com a pele marcada por aquelas mesmas manchas de sangue que ela usou para me proteger. Seus olhos estavam diferentes agora. Não eram mais gentis. Eram vermelhos como os da entidade, brilhando no escuro. E ao fundo, o som do vento ganhava forma, sussurrando meu nome como se a floresta inteira tivesse se tornado consciente de quem eu era. Acordei com o coração disparado, sentindo o vento frio da madrugada me envolvendo. Foi ali que entendi. Aulukuma se fora, mas a entidade não. Ela ainda estava comigo. E de alguma forma, sempre estaria. O retorno à civilização foi um borrão de sensações. Eu não me lembro de como cheguei ao aeroporto, nem do voo de volta.
A única coisa que permanecia clara na minha mente era o olhar de Aulukuma naquele sonho, ou visão, como prefiro chamar agora. Quando finalmente cheguei ao meu país, tentei retomar a vida, mas algo estava diferente. Era como se eu tivesse deixado uma parte de mim naquela clareira. Uma sombra invisível me acompanhava, silenciosa, mas constante. Durante os primeiros meses, qualquer brisa inesperada me fazia gelar. O som de folhas sendo arrastadas pelo vento me deixava em pânico, trazendo de volta o rugido daquela entidade na clareira. Às vezes, eu acordava no meio da noite com o mesmo sonho, Aulukuma, coberta de sangue, me encarando com aqueles olhos vermelhos. Evitei contar a história a qualquer pessoa, não por medo de parecer louca, mas porque as palavras do pajé ainda ecoavam na minha mente. Se você falar sobre o Osé Itzek, a entidade virá atrás de você. Ela nunca esquece. Eu acreditava nisso, sentia isso. Mas o tempo passou, como sempre faz, e as lembranças começaram a se desbotar. A culpa, porém, nunca desapareceu. Continuei a viver, mas com uma sensação constante de dívida, um peso que nunca consegui tirar dos ombros. Os anos se passaram. Construí uma vida, conheci pessoas, viajei para outros lugares, mas nunca mais voltei a uma floresta, nunca mais pisei em terras indígenas. Algo dentro de mim sabia que eu não era mais bem-vinda nesses lugares. Sempre que algo inexplicável acontecia, uma porta batendo sem vento, um ruído estranho no meio da noite, eu me perguntava, será que ela ainda está comigo? Será que o Osé Itzek me alcançou de alguma forma? A resposta nunca veio. Ou talvez tenha vindo de maneira sutil, em pequenos sinais que eu escolhi ignorar. Agora, 35 anos depois, estou velha e doente. O peso dos anos me alcançou, e com ele veio a sensação de que meu tempo está acabando. Foi nesse momento que Aulukuma voltou a me visitar. Nos últimos meses, os sonhos se tornaram mais intensos. Ela está lá, em cada um deles, sempre parada na clareira. Agora há algo diferente. Ela não parece mais brava. Seu olhar, embora ainda vermelho, carrega uma espécie de melancolia. E o vento, aquele maldito vento, voltou. Não importa se estou dormindo ou acordada. Às vezes, sinto-o passar pela minha nuca, carregando um sussurro que só eu posso ouvir. Aulukuma não me perdoou. Nem eu mesma consegui me perdoar. Por isso, decidi contar essa história agora. Não sei se é para aliviar a culpa ou para me preparar para o que vem depois. Talvez seja um aviso para quem ouvir. O Osé Itzek é real. E as entidades que o habitam não esquecem. Assim como eu nunca esqueci. Muito obrigado por assistir esse relato. O que vocês acharam? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações.